Fala pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo diferente para vocês. Eu quero apresentar uma análise, uma leitura minha na verdade, sobre uma classe de ativos que pode estar começando um movimento muito importante, um novo ciclo de alta que eu vejo pouquíssimas pessoas falando. Como vocês já viram aí na tela, são as commodities. Eu coloquei 2026, mas não se prendam a esse número, eu vou até excluir. Não se prendam a esse número, basicamente o que eu quero falar é sobre um ciclo de commodities, um ciclo de alta que pode estar prestes a começar, já está começando na verdade, e eu vejo poucas pessoas falando e, enfim, eu acho uma leitura interessante de compartilhar com vocês. É aquela coisa, né? No mercado, até que aquilo de fato se concretize, você é louco. Se não se concretizar nunca, você vai ser ridicularizado. Mas se aquilo se concretiza, você entrou antes de todo mundo, você se deu bem. Então eu quero comentar com vocês sobre essa minha leitura para as commodities nos próximos anos. Eu tinha colocado 2026, mas é uma leitura para os próximos anos. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para embasar o meu pensamento é um ciclo do DXY. Como eu comentei com vocês em algum outro vídeo passado, que eu não me lembro qual, acredito que tenha sido o próprio vídeo do DXY, o DXY está numa tendência de alta desde 2011 e está tocando a LTA desse canal, o fundo desse canal de alta. Caso esse canal de alta seja perdido, a gente vai estar vendo uma reversão na tendência macro do dólar, uma tendência que já dura praticamente 14 anos, né? Quase 15. E isso só aconteceu uma vez, até hoje, que foi em 2002, quando a gente tinha um cenário muito parecido, que era uma tendência de alta no dólar de alguns anos, desde 1995. É certo que a linha superior do canal ela não está exatamente onde os preços passavam. Se você quiser usar assim, você poderia também. Mas basicamente a gente tinha uma tendência de alta que foi rompida em 2002. De 2002 a 2008, 2009, que foi quando o DXY marcou fundo, a gente teve um grande aquecimento no preço das commodities. Foi um período em que o Brasil se beneficiou muito, foi um período em que a China na verdade consumiu muito as commodities, existiu uma demanda muito grande naquele momento, mas fato tá aqui, DXY rompeu, quebrou o canal de alta, iniciou uma tendência de queda e nesse período a gente teve uma tendência de alta nas commodities, fazendo um movimento inverso ao dólar. Então, caso o DXY perca esse canal e rompa e quebre a tendência de alta e inicie uma tendência de queda, a gente poderia ver um movimento muito parecido que aconteceu de 2002 a 2008, que é basicamente uma queda uma tendência de queda no dólar e uma tendência de alta nas commodities, como a gente já tem visto esse ano, por exemplo, na prata, no ouro, paládio, platina. Para ser sincero, tem tempo que eu não acompanho nenhum desses dois ativos, mas os dois também subiram esse ano. E aqui eu deixei um outro ponto importante a ser dito sobre dólar, que é o que basicamente significa um dólar fraco, que é para a gente ter um contexto mais macroeconômico desse cenário. Eu vou ser sincero, não é algo que eu domino, então eu vou dar uma explicação básica. Você pode pesquisar mais a fundo se você se interessar sobre o assunto. Mas basicamente, qual cenário a gente tem hoje? A gente tem um cenário em que a inflação dos Estados Unidos está persistindo acima da meta do Fed. Em 2025, ela caiu muito pouco, basicamente está presa por volta dos 3%. A gente tem um cenário de tarifas, as tarifas já se provou que as tarifas são inflacionárias sim. A gente tem um cenário de Fed cortando juros, que pode, obviamente, aumentar mais ainda essa inflação. E eu não sei se vocês viram, eu nem sei se é algo que vai de fato se concretizar, mas já também fala sobre o Trump distribuindo cheque de $2.000 para a população que ganha
menos de 100 mil dólares anuais, o que é mais estímulo, mais consumo, possivelmente também mais inflação. Logo, quando você vê um cenário que é uma inflação acima da meta e possivelmente uma inflação que volte a subir, o que você pensa? Não posso ter juros baixos, o Fed precisa controlar essa inflação. De fato, a inflação ela caiu muito da pandemia para cá, por razões óbvias, não necessariamente só o controle da taxa de juros, mas, enfim, se você vê um cenário de inflação alta, o que você pensa? Precisamos subir taxa de juros para controlar essa inflação. E é aí que entra um detalhe: dívida pública dos Estados Unidos. Como vocês sabem, a dívida dos Estados Unidos gira em torno de 120% do PIB e o tamanho dessa dívida basicamente impede que o Fed suba juros, basicamente impede que o Fed mantenha juros altos. Por quê? O Tesouro precisa rolar essa dívida. Essa dívida ela não vai ser paga, né? Não tem como a gente falar que um dia essa dívida vai ser paga. Mas, e aí todo mundo sabe que é uma dívida, entre aspas, insustentável. Mas é uma dívida que ela vai sendo empurrada, vai sendo jogada para frente. Basicamente é isso que sustenta, que fez essa dívida chegar a esse tamanho, a rolagem da dívida. Mas para que essa rolagem aconteça, você não pode ter juros altos, porque o juro alto aumenta o tamanho da dívida, um juro menor diminui não, né? Mas ele faz com que essa dívida cresça em um ritmo menos acelerado, o que é ótimo. Ótimo para o governo, no caso, que é gastador, que, enfim, basicamente aumenta essa dívida. Um juro menor faz com que ela aumente em um ritmo menor. Então, basicamente, existem esses dois cenários conflitantes. Um lado pede um juro, não necessariamente um juro alto, mas impede que o Fed abaixe juros, por exemplo, para 2, 1%, 0%, um juro zero, não tem como com a inflação acima da meta. E um outro lado da moeda pede os juros menor possível, porque a gente não pode, mas quer conter o crescimento dessa dívida o máximo possível. E aí, por exemplo, vamos falar de 2025. A taxa de juros dos Estados Unidos atual ela é 4%, entre 3,75% e 4%, e a inflação gira em torno de 3%. Isso dá um juro real, que é basicamente os juros nominal menos a inflação, de por volta de 1%. Vamos dar o exemplo do Brasil, para título de comparação. O Brasil tem uma taxa de juros nominal de 15% e uma inflação que, só para facilitar o cálculo, vamos colocar que é 5%. É um pouquinho menor do que isso. A gente tem uma taxa de juro real de 10%, ou seja, 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Logo, o que um investidor, o que um fundo vai pensar? Por que eu vou deixar meu dinheiro rendendo nos Estados Unidos a 1% de juro real, enquanto eu posso deixar no Brasil rendendo a 10%? E isso enfraquece a moeda. Esse é um dos motivos da gente ter visto o dólar se enfraquecer contra o real em 2025. Dois. Mas, de modo geral, no mundo todo o dólar se desvalorizou e isso obviamente faz com que ele se desvalorize contra o real também. A gente também tem um movimento de rotação para países emergentes, que, enfim, é favorável também para o Brasil. Mas essa questão do juro real é um dos motivos e isso enfraquece o dólar. Ou seja, se a gente daqui para frente tiver um cenário de juros baixos nos Estados Unidos, juro real baixo também, a gente vai ter a gente teoricamente teria um enfraquecimento do dólar, provavelmente uma inflação alta. Isso por si só já é favorável para as commodities, porque como é inflação alta, significa commodities em ciclos de alta também. E como vocês viram, existe uma correlação entre dólar, uma correlação inversa entre dólar e commodities. Bom, basicamente já está explicado também o segundo tópico, que seria da inflação. E agora eu quero falar de metais, porque normalmente os metais antecipam o início do ciclo de alta das commodities.
Não preciso falar com vocês sobre ouro e prata, já comentei em diversos vídeos e vocês provavelmente já viram, já sabem também, já estão bem cientes do movimento desses dois ativos. Mas é interessante falar sobre o cobre. Vou mostrar todos os gráficos do cobre. Esse o cobre negociado na COMEX, que é basicamente nos Estados Unidos, né? Como vocês podem ver, está um pouco distante da máxima do ano. Que, se eu não me engano, essa queda foi gerada em um momento, em algum comentário de tarifas sobre cobre. Mas se a gente olha o cobre negociado em Londres, a gente percebe que o cobre está basicamente em máxima histórica, ok? O cobre basicamente ele sinaliza atividade industrial, porque o cobre é um metal muito usado na indústria. E quando a gente tem um ciclo de commodities em alta, o cobre é é uma dessas commodities, obviamente, que se valoriza bastante. Existem outros dois metais que fazem parte da mesma classe do cobre. O próximo é o zinco. Também vou mostrar o zinco negociado em Londres. Como vocês podem ver, está praticamente rompendo a máxima do ano. Níveis que não são vistos desde 2000. Na verdade, já rompeu a máxima desse ano, está rompendo o topo de 2024. E como vocês podem ver, só a título de exemplo, e se vocês forem olhar, esse movimento ele vai estar padronizado em praticamente todas as commodities, que é de 2020 a 2022. Basicamente, pandemia, foi um ciclo de inflação alta que a gente viveu. Todas as commodities dispararam. E o próximo é o alumínio, também negociado em Londres. Como vocês podem ver, já está em níveis que não são vistos desde 2022. E como eu falei aqui, vocês também podem ver a disparada que houve de 2020 até 2022. É isso, basicamente, né? Vamos pelos tópicos. Peço perdão pela minha pequena confusão / desorganização. Como vocês podem ver, os metais, principalmente ouro e prata, já lideraram o começo desse ciclo, porque já subiram muito esse ano. O ouro sobe 55% nesse ano e a prata sobe 76%. Como vocês viram, zinco, alumínio e cobre também estão subindo esse ano, alcançando máximas históricas ou máximas desde 2022. Isso por si só já é um sinal de começo de ciclo de alta nas commodities. Agora vamos falar sobre as commodities agrícolas, que eu tenho observado um movimento, uma antecipação, na verdade, desse movimento, começo do movimento de alta nelas, e que está muito interessante, que pode significar um avanço nesse ciclo das commodities, né? Por isso que eu falei no começo do vídeo. O início de um ciclo, ou a antecipação de um ciclo, na minha visão, é um ciclo que está bem no começo. Como vocês podem ver aqui, estou mostrando para vocês o contrato futuro de milho. Está fazendo um rompimento de uma LTB que vinha desde o começo desse ano. E está saindo de uma LTA que já faz suporte para o milho desde 2005. Né? Basicamente essa linha laranja subindo aqui, como vocês podem ver, foi iniciada em 2005. Tocou ali 2 vezes em 2020 e disparou. Tocou pela 4ª vez em setembro do ano passado, fez uma correção na queda de 40% e tocou essa região mais uma vez esse ano, em agosto, e desde então já subiu aproximadamente 20% e agora está fazendo fez na verdade um rompimento ontem dessa LTB que vinha do começo desse ano, o que pode e significa, né, a reversão da tendência de queda. Não significa que vai iniciar uma tendência de alta de décadas, mas pelo menos no curto prazo é um rompimento super importante. Pelo menos para voltar para as regiões de fevereiro desse ano, que já significaria uma alta de 15%. Soja. Soja já fez um rompimento já faz alguns dias, 27 de outubro
basicamente fez o rompimento dessa lateralidade. A soja tem uma LTA muito parecida com o milho, que já vem também desde 2002, foi justamente quando houve o começo do ciclo das commodities que eu falei para vocês no começo do vídeo. Iniciou em 2002, fez um toque em 2019, fez outro toque em 2020 e tocou nessa LTA diversas vezes de 2024 para cá e não conseguiu romper em nenhuma delas. E agora, há 2 semanas atrás, fez o rompimento, que pode significar o começo de uma tendência de alta. E desde então, só subiu, como vocês podem ver, um movimento de alta muito forte, 6% até agora. E graficamente falando, é um movimento de alta muito forte. A gente só vê força compradora aqui, basicamente. Teve um dia de correção e logo depois já anulou toda essa correção, voltou e retomou a alta. Agora falando sobre o trigo, está fazendo um rompimento hoje. Na minha opinião, é o gráfico mais bonito, que mais está limpo para ver uma reversão, porque basicamente vinha de uma tendência de queda já desde 2022. No começo de 2024 começou um movimento de exaustão. Essa basicamente é uma figura de reversão, porque é uma cunha descendente em uma tendência de baixa. Uma cunha descendente em uma tendência de baixa caracteriza uma reversão. Uma cunha descendente em uma tendência de alta caracteriza uma continuidade. Como aqui a gente estava uma tendência de baixa, significa reversão. E está fazendo o rompimento dessa cunha hoje, que pode significar o início de uma correção bem grande no preço do trigo. E é isso, basicamente. O petróleo, essas foram as commodities agrícolas, né? Mas o petróleo vale a menção honrosa para ele, porque de todas as commodities é o único que não dá nem sinal de reversão por enquanto. Mas o petróleo é o tipo de ativo que pode virar a qualquer momento. Como vocês podem ver, é um gráfico bem volátil. Então, enfim, e acaba sendo afetado por diversos outros motivos, seja tensões geopolíticas, enfim. Então, e é o mais óbvio também, né? O petróleo, de todos esses ativos que eu mostrei, o petróleo ele é enfim, a commodity que é mais explícita para mostrar um ciclo de alta, para mostrar a inflação alta. Então, e como eu falei no começo do vídeo, meu intuito aqui é mostrar um cenário que pode estar começando, né? Que nem todo mundo virou a atenção para isso ainda. As pessoas ainda estão falando de Big Techs, ainda estão falando de criptomoedas, enfim. E não é interessante falar de commodities, né? Então o petróleo pode ser o último a acabar respondendo a esse ciclo. As commodities energéticas, elas são as últimas a responder esse ciclo. Você começa com metais, depois você vai para as agrícolas e depois as energéticas. E então o petróleo pode demorar um pouco ainda para responder. Por enquanto, não há sinal de reversão no petróleo de alta, está numa tendência de queda clara e óbvia. E basicamente esse é o cenário que eu tinha para mostrar para vocês. Eu entendo que a minha didática talvez não seja a melhor de todas. Eu estou tentando melhorar isso para trazer um conteúdo melhor para vocês. Se alguém discorda da minha visão, eu peço para que vocês deixem nos comentários. Me explica por que você discorda, por que você acha que eu estou completamente errado. Eu sei que a minha análise ela pode estar errada, eu posso ter falhas na minha análise e vai ser ótimo discutir com alguém que tem um contraponto a ela, justamente para encontrar pontos fracos, para aprender e para ver se de fato faz sentido o que eu estou pensando. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Valeu, um bom final de semana para todos vocês.